Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio de No Lab Com. Estamos em março e vamos falar sobre endometriose, uma doença muitas vezes silenciada e pouco conhecida pelo grande público. Para isso convidámos duas excelentes convidadas, mas é já a seguir. Vocês têm mesmo que ficarem à espera. E vamos começar o nosso episódio sobre endometriose, apresentando as nossas fantásticas convidadas. Começo pela ginecologista da melhor amiga, doutora Irina Ramilo. Irina, é um prazer voltar a receber-te agora em 2026. Verdade, cá estamos nós. Estamos prontos. E ao lado da doutora Irina temos a nossa doutora Raquel Cristóvão, fisioterapeuta pélvica. Raquel, é um prazer receber-te. Bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é tudo meu. Vamos já começar, até porque a endometriose afeta milhões de mulheres em todo o mundo, mas às vezes não é um diagnóstico de cabeceira. Irina, porquê muitas vezes a endometriose fica ali numa gaveta? Era uma doença que era pouco conhecida, pouco falada. Nos últimos anos, a literacia para a saúde e estes podcasts e afins têm ressurgido. Falarmos um bocadinho da patologia, o que é a endometriose. É uma doença que os sintomas não são sempre iguais. É uma doença também da mulher e a mulher normalmente as doenças das mulheres não são muito estudadas, um bocadinho pela parte histórica, primeiro porque a dor, que é o principal sintoma associado à endometriose, era dito como as mulheres têm a menstruação, têm o parto, têm a menopausa, são normalmente vistas como pessoas sofridas de ansiedade, histéricas, não é? A histeria da mulher, e portanto a dor era dita como normal em relação à menstruação. E então é uma patologia que ao longo dos tempos foi investigando e era deixada um bocadinho à parte porque não se percebia que havia endometriose. Depois, também a parte médica e científica também tem aqui um papel, porque mesmo os estudos são sempre incididos sobre a parte masculina, não é? E, portanto, as doenças das mulheres são muito subdiagnosticadas, são subfinanciadas e, portanto, foi uma doença que ficou esquecida, mas felizmente nos últimos anos tem-se falado muito e tem surgido muitas ações neste sentido para alertar as mulheres da possibilidade de dor na menstruação, de poder ser uma patologia. E poder ser, de facto, um sinal de alarme. Raquel, vês certamente na tua consulta muitas mulheres que têm o diagnóstico, mas que não verbalizam e que muitas vezes chegam à tua consulta por outros mecanismos ou então por uns ciclos de fisioterapia que falharam, mas que vêm uma segunda, terceira opinião. É muito comum para ti? Sim, eu diria que é a regra e não a exceção. E lá está, tudo o que a doutora disse, não é? Muito a ver com isto. São pessoas que chegam à minha consulta que já passaram por vários especialistas, porque são vários sintomas e sintomas muito inespecíficos, e que vêm com muitas queixas. Queixas que foram uma dor que foi sendo programada, que foi sendo alterada e que ficou um padrão normal naquela mulher, e que ela não está a saber lidar com essas queixas, não é? Com essas dores todas que surgem e com as respostas fisiológicas que acontecem, e então recorrem à fisioterapia por variados motivos, muito associada à dor. Está ali aquela parte camuflada da endometriose. Exatamente. Falamos do termo, já falei várias vezes de endometriose. Irina, mas o que é a endometriose? Vamos falar assim, preto no branco. Sim, a endometriose é uma doença crónica, portanto, à partida é uma doença que não tem cura. Porque a definição é as células do endométrio, que são as células da camada do útero. Não significa que elas migrem, mas vamos ter células semelhantes a essas células do endométrio e que vão se alojar noutras partes do corpo, maioritariamente na zona da pelvis, mas também pode ser noutras zonas, e que significa que quando a mulher menstrua, há uma menstruação, há uma inflamação, e essas células que estão localizadas noutros sítios também vão inflamar, também vão doer, também vão reagir e vão-se criar muitas vezes lesões, nódulos que caracterizam muitas vezes a endometriose. Dizer então que é psicológico ou que vai passar com alterações hormonais é, no fundo, estar a propagar um mito. Eu digo sempre que a parte psicológica, ou seja, a saúde mental nestas mulheres pode estar afetada, porque muitas vezes por baixa de autoestima, por a parte social ter sido alterada consoante o ciclo menstrual e as dores e o que sentiam, e portanto não é
uma doença da cabeça, Certo. mas que pode a saúde mental estar afetada. Não é a endometriose que está na cabeça, mas que pode ser afetada para a saúde mental. Agarrando o que a Irina disse da cabeça, Raquel, o sistema nervoso vai aprender a viver sem dor, ou a parte que cronificou vai ser quase como um alfinete que chega à tua consulta? É exatamente isso. É que o que acontece é que começa com uma sensitização periférica, não é? Há uma dor localizada, uma dor muito na zona pélvica e que acaba, pelo fator tempo, acaba por se tornar central, ou seja, já há mecanismos de aprendizagem no corpo para viver com a dor. A dor é uma resposta que nós temos, é uma defesa, é boa, por um lado, não é? Certo. Mas esta dor é uma dor que tende à cronicidade, tende a desenvolver durante algum tempo. E isto, claro, dá todas estas respostas que nós identificamos nestas. No fundo, sem o semanas. diagnóstico formal, o corpo já está a reagir. Já está a reagir. E falavas há bocado, as mulheres chegam já à tua consulta com os sintomas bastante avançados até, e com Sim. um grande absentismo laboral que nós já vamos falar. Eu vou agora focar-me com os sintomas mais frequentes. Irina, dá-nos uns exemplos. Eu diria que a endometriose é a doença dos Ds, não é? A dor, é a dor na menstruação, que é vulgarmente conhecida por dismenorreia. Certo. Não é só uma dor na menstruação, ou seja, nós podemos ter dor na menstruação, mas tem que ser uma dor intensa, que não é ligeira, que não passa com um analgésico comum. E que persiste, e muitas vezes não é só naqueles primeiros dias, começa antes, nos primeiros dias, e que persiste. Portanto, é uma dor menstrual diferente, intensa e com diminuição muitas vezes da qualidade de vida associada. Depois é uma dor nas relações sexuais, a dispareúnia. Depois também é uma dor quando se evacua, a disquésia. A dor muitas Estamos cheios de... É isso, cheios de Ds. A dor quando urinamos, a disúria. As alterações intestinais. Estes são os sintomas mais comuns, mas muitas vezes a doença e o difícil do diagnóstico é que não cursa sempre com estes Ds. Certo. E pode cursar às vezes só ao recorrer à Raquel por uma dor que mantém nas relações e que não tem mais nada, e depois nós vemos focos e muitas vezes é a passagem da fisioterapia para o ginecologista, a atenção que esta dor nas relações pode dizer alguma coisa. Certo, este sinergismo. E Raquel, eu vou passar a bola para ti. De que forma é que estas mulheres depois veem a sua sexualidade, a sua funcionalidade, o trabalho, porque muitas delas estão em idade ativa, até porque a idade da reforma, rapaziada, está cada vez mais a cavalgar. Nós não vamos ter reforma. Como é que tu, enquanto profissional de saúde, consegues depois ajudar in loco e mesmo teres melhoria da qualidade de vida da tua paciente? Sim, realmente são mulheres que, em termos de trabalho, ou não vão ao trabalho, ou se vão, podem não ser produtivas. São mulheres que às vezes evitam aceitar cargos com mais exigentes porque depois não sabem se vão poder comparecer, ou então fazem um esforço tremendo para trabalhar para não serem vistas como fracas, e isso impacta, claro. Impacta também, claro, na sexualidade, porque vão evitar sequer qualquer tipo de relação sexual, mesmo não penetrativa, porque já sabem que pode levar a uma relação penetrativa. Então há aqui um medo da própria relação sexual. São mulheres que em termos de dor, a dor é agravada no próprio dia-a-dia, como a doutora dizia, têm dificuldade em urinar, têm dificuldade em evacuar, porque a musculatura do pavimento pélvico entra em hiperatividade e não relaxa quando deve, e portanto isto também compromete os hábitos do dia-a-dia. E aqui o papel da fisioterapia, juntamente com toda a equipa que vai acompanhar esta pessoa, mas o papel concreto da fisioterapia é ajudar na diminuição desta hiperatividade do pavimento pélvico, através de estratégias de relaxamento, alívio da dor, através da melhoria da percepção corporal, que é o que acontece muitas vezes, é que como elas deixam de utilizar o corpo, deixam de ter movimento, e isto é um ciclo vicioso de deixam de sentir o corpo. E então há muito este ensino, este
dar aqui o conhecimento do corpo, voltar a conhecer o corpo e tentar encontrar caminho para que elas no dia a dia consigam viver. Quase desenvolvendo uma nova anatomia. Exato. Nós vamos já daqui a nada falar sobre essa parte do tratamento porque é fascinante, de facto, e há uma revolução na área. Mas Irina, eu agora vou-te perguntar, quanto tempo em média, mais ou menos, demora até que uma miúda, uma rapariga, uma senhora chega ao teu consultório e pergunte: tenho eu endometriose? E a segunda parte da pergunta: quais são os exames clássicos que pedes numa primeira avaliação? O que se estima nos estudos é entre 7 a 10 anos. Meu Deus! Mas, Irina, 7 a 10 anos, eu agora estou em choque, eu vou voltar a repetir. sim, Isso 7 é uma a 10 década anos de é vida, isso. de dores. Mas tem a ver com isso, com essa parte de historicamente não ser valorizada a dor feminina, não é? E associada muito ao ciclo menstrual. O ciclo menstrual não é muito conhecido, a parte hormonal, e tem a ver com isso. Eu julgo que futuramente não vai ser, com certeza, estes anos todos. Em termos dos exames é difícil, porque esta doença é tão diferente de mulher para mulher, é tão diferente o modo, os sintomas, como se manifesta até em termos de lesões, que é difícil dizer-te perante uma mulher que exame é que eu peço. Certo. Mas é que é uma doença que é muito clínica, é de sintomas, é de história clínica e não tanto de exames complementares de diagnóstico. Claro que, porque há exames que, ou as mulheres, porque é que demoram estes anos todos? Porque muitas vezes fazem uma ecografia e a ecografia, se não for especializada, ou tens um endometrioma, que é uma lesão no ovário grande, ou se tiveres endometriose profunda, pode ser difícil numa ecografia ginecológica normal chegar lá. Portanto, tem que ser especializada nessa área. Depois será uma ressonância, mas não se pede ressonância Pélvica a assim do todas as nada, mulheres, não é? Sim. Portanto, e às vezes eu digo, às vezes tenho adolescentes que nunca iniciaram vida sexual, que uma ecografia endovaginal não vai ser o mais adequado e depois, se for transretal, ainda pior. Sim. E metê-las, às vezes, numa ressonância também não é fácil. Levam gel na vagina, gel Sim, no sim, reto. sim, sim. Então, às vezes eu digo, mais vale, o que é estar taxada que é endometriose ou não? Se eu mantiver aquela adolescente que nunca iniciou vida sexual estável, sem dor, já estou a tratá-la. Certo. Portanto, às vezes é difícil perceber, a dizer-te a receita para uma endometriose. E é difícil depois pôr aqui, será que eu preciso mesmo no relatório de dizer endometriose quando eu estou a ajudar a qualidade de vida? Raquel, vou passar para ti, porque isto é quase bater bolas de ping-pong e vocês estão a responder tão bem que eu vou ficar aqui horas a ouvir-vos, porque é de facto fascinante. E endometriose, é preciso de facto falar mais sobre endometriose. Como vocês diziam, as mulheres estão habituadas a sofrer, os homens bastam um alfinetezinho que começam a berrar. Falávamos que o próprio corpo sente a dor e cronifica-o. Como fisioterapeuta pélvica, quais são os principais mecanismos de dor? E fala-nos um bocadinho dessa parte de dor e do pavimento pélvico, como podem as pessoas em casa melhorar sem que a propagação, ou seja, a cronicidade da endometriose assim o impeça, ou seja, manifeste mais sinais de dor. Pronto, então, como eu dizia há pouco, esta é uma dor que perpetua e que vai aqui ao longo do tempo, e o que acontece é que já fica o nosso sistema nervoso, tem este papel, há aqui uma grande relação entre dor, tensão, é o ciclo dor, tensão, dor. E o que acontece é que, como essa dor perpetua no tempo, e o sistema nervoso central tem este papel importante de regular a tensão dos nossos músculos, se nós estamos com dor há algum tempo, que vai acontecer é que o tónus vai aumentar e vamos ter mais tensão nestes músculos. E, portanto, o que é importante, claro que sob o acompanhamento, e isto é, tal e qual como a doutora dizia, isto é muito individual, tem a ver com cada pessoa, com o que cada pessoa tem e o que cada pessoa traz. Mas eu aconselho mesmo a fazer uma consulta de fisioterapia pélvica para se avaliar não só o local, a zona Certo. local, porque isto já é uma dor que não é local, é uma dor multidimensional, já é uma dor que pode afetar outras zonas do corpo, porque, por exemplo, uma mulher que tem dor e que tem um padrão de dor durante algum tempo, para além da hiperatividade da musculatura do pavimento pélvico, dos músculos estarem tensos, com dificuldade em relaxar, elas também adotam uma posição
antiálgica, uma posição para proteger, que muitas vezes é em flexão, dobram-se ligeiramente sobre a zona da dor, tal como nós temos uma dor no estômago, não é? Uma defesa, também não é? uma defesa. E o que é que vai acontecer? Vai também desenvolver padrões posturais e mesmo alterações na própria respiração que vão levar a outro tipo de dor à distância que não a dor que começou e que iniciou. E lá está, como os tais vários anos que se leva muitas vezes até ao diagnóstico, as pessoas, esta dor inicial, que era mais localizada a nível pélvico, começa a extrapolar. Para além de quando acontece outro tipo de dor, que às vezes há dores que não são na cavidade pélvica, não é? Como quando a endometriose vai para outras zonas. Outros órgãos, sim. Eu cheguei uma vez a ter uma senhora que tinha dor no ombro, porque tinha a nível torácico uma endometriose. E descobrir isto, não é? Portanto, foi em conjunto com a médica, com os exames, com tudo o que foi feito e com este lá está, este diagnóstico clínico que é feito, que é muito importante olhar, não é? Quando o diagnóstico é feito pelo médico, quando o médico identifica que há uma endometriose, mas ele não olha para isto, para os sintomas que a pessoa tem. Eu acho que há uma coisa muito engraçada é no caso da dor nas relações. A dor na relação da endometriose normalmente é profunda e depois a contração é tão grande, o introito e o pavimento pélvico fica tão contraído que passam a ter dor até na penetração, uma dor nas relações superficial, que é muito importante para desmoer e desmistificar esta parte toda certo, e é difícil nervosa. depois explicar ao companheiro ou à companheira, sim. É muito Quase como uma importante rejeição, a consulta. mas não, é de facto um sintoma. É importante a consulta em casal. É muita comunicação, é muito importante. Eu costumo dizer que é um casal em si com dispareunia, não é? Não é só a mulher, é o casal, porque de facto ele depois também tem receio de provocar dor à parceira. E ainda bem que põe esse foco na conversa. Temos o diagnóstico feito, doutora. E agora? Que tipo de tratamento é que eu posso fazer? Hormonal, não hormonal? Avançar para uma cirurgia já? A cirurgia não é o tratamento standard, não é? Porque a cirurgia não é cura e muitas vezes há depois recidiva pós-cirurgia. As mulheres que têm que ter cirurgia são mulheres direcionadas, não é toda a mulher que tem endometriose tem que ser sujeita a uma cirurgia. O tratamento era bom que nós soubéssemos ali a cura, mas como uma doença crónica. É verdade. Portanto, e às vezes vamos mudando, o tratamento que nós instituímos pode ir mudando, portanto temos que manter a vigilância a longo prazo e muitas vezes mudamos. Às vezes o plano é médico e depois passa a ser cirúrgico e de cirúrgico médico ou infertilidade e volta outra vez, portanto é muito diferente. Claro que a única coisa que nós acabamos por ter são tratamentos hormonais, de maneira a diminuirmos a parte reativa. Se nós não tivermos menstruação, estes focos não estão reativos. Passamos naturalmente por analgesia, por medicação que diminua a dor e depois pode passar quer por pílulas, quer por tratamentos hormonais que mantenham a ausência de menstruação. A ausência de menstruação, estes focos não são reativos, não é? Não provocam inflamação. Acho que no futuro vai passar por outras variantes. Agora há um grande estudo de microRNA, são sequências em que se pensam que serão essas sequências que serão, em termos laboratoriais, que vão ser a parte dirigida de tratamento, mas ainda está em investigação. Fundo, não é? Personalizado, sim. Isso é incrível, Individualizado, mas ainda está em investigação, não é? Nós ainda nem temos sequer, podíamos ter a molécula que nos dissesse se tem endometriose ou não, mas os marcadores são muito inespecíficos e não existem. Portanto, há uma multiplicidade de tratamentos entre o hormonal e o não hormonal, sintomático até, para ajudar nesta parte, e depois, quem sabe, dirigir para a cirurgia, ou então, infelizmente, começar com uma cirurgia que aconteceu por uma intercorrência e depois aí dirigir o tratamento médico. As cirurgias são muito mulheres que têm muita dor e que não respondem ao tratamento médico, mulheres que têm infertilidade e que eventualmente não consigam ter acesso aos óvulos por endometriomas grandes e tenham mesmo, sim. Porque a cirurgia também acaba por diminuir aqui um bocadinho a reserva ovárica. Portanto, são mulheres muito dirigidas para a cirurgia ou que eventualmente tenham lesões que atinjam órgãos, nomeadamente intestino, bexiga, e que provoquem sintomas marcados. E vamos ter que remover esse foco de endometriose. Claro.
Falávamos desde o início do nosso podcast sobre a fisioterapia pélvica e lá em casa, no carro, a fazer desporto. Isto é bom, quem sabe, se as pessoas nos estão a ouvir a fazer desporto. Portanto, bora lá, se estão a subir, pôr isso lá para cima para melhorar esta musculatura, não é? É isso mesmo. Raquel, o que é a fisioterapia pélvica e de que forma a fisioterapia pélvica pode ajudar milhões de mulheres? Então, a fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia que vai atuar ao nível da avaliação e do tratamento do pavimento pélvico. E o que é o pavimento pélvico? É um conjunto de músculos, de ligamentos e de fascia que nós temos na base da nossa pelvis e que vão funcionar, entre outras funções, como suporte destes órgãos pélvicos, da bexiga, do útero e do reto. E quando esta musculatura fica afetada por tudo o que estivemos a falar, com o aumento da tensão, ou seja, com esta hiperatividade, o que vai acontecer é que eu posso não conseguir relaxar esta musculatura para poder urinar, para poder defecar, posso desenvolver uma obstipação funcional face a esta situação, posso ter as tais dificuldade na relação sexual, nos exames ginecológicos, na colocação de um tampão, de um copo menstrual. Pode ser tão frágil Sim, e tão... e não é a fisioterapia, como um não é copo só... menstrual. Sim, e perguntava-me a fisioterapia o que é? É que muitas vezes quando se eu falar de fisioterapia, Sim. a fisioterapia são os Kegels e não Sim. são. Não É são. muito importante Não, falar dessa sim, parte, porque sim. de facto é o que vem à cabeça. Tal e qual. E não é muito mais do que isto, é pensar aqui num apoio funcional, neuromuscular, centrado na pessoa, e o que nós queremos é melhor qualidade de vida com base no movimento. Movimento este que estas mulheres têm então reduzido por dor e por déficit de movimento. Porque não é só Em ver geral. um story ou um reel ou no TikTok e de repente eu vou repetir isto em casa. Não, é de facto importante ir a uma consulta em termos de fisioterapia pélvica porque pode melhorar e ajudar. Sim. E de que forma é que podemos fazer alguns exemplos muito práticos para quem nos ouve, Raquel? Sim, por exemplo, exercícios de contração do pavimento pélvico, de perceber como é que ele contrai, como é que os músculos contraem, como é que eles relaxam. O só contrair. Às vezes as pessoas pensam, eu tenho tensão, tenho hiperatividade, não vou contrair que vai fazer mal. Isso é errado, a literatura não há estudos que mostrem que isso acontece. O que é importante perceber é, quando eu ensino a contrair, eu também devo ensinar a relaxar. E o treino da musculatura do pavimento pélvico é um das ferramentas, das estratégias que nós temos, que muitas vezes é confundido com os tais Kegel. Mas não é só isso. São também estratégias de alongamento, de relaxamento muscular, exercício. O exercício é importantíssimo. São algumas dicas de como é que nós nos sentamos quando vamos à casa de banho, não é? Utilizar o banquinho para relaxar a musculatura do pavimento pélvico, no dia a dia, não adiar a ida à casa de banho constantemente, nem também estar a ir por rotina. Todas estas alterações podem ainda aumentar mais a tensão da musculatura do pavimento pélvico, o que, neste caso, é contraproducente. Uma excelente resposta e várias dicas simples e práticas. Irina, eu sou uma mulher, tenho 25 anos ou 45 anos e descobri que tenho endometriose através de uma ressonância que fui fazer que nem sequer foi dirigida para a parte ginecológica, porque eu tinha aqui uma coisa abdominal e o médico pediu-me. Mas fiz uma ressonância abdominopélvica, consegui vir a parte abdominal e pélvica e tinha lá escrito foco de adenomiose ou endometrioma ou endometriose. Eu pus no Google, no ChatGPT, e de repente diz infertilidade, mas eu queria ser mãe agora. E agora? Eu vou ser infértil? É uma falsa ideia. Endometriose não significa infertilidade. É ao contrário. Quem tem infertilidade muitas vezes tem endometriose. Não endometriose seja infertilidade, portanto, mas a maioria das mulheres tem esse medo. Portanto, não significa, claro que endometrioses com graus avançados, com alterações anatómicas, pode ter aqui um papel de infertilidade por a anatomia estar alterada. Os endometriomas podem diminuir de alguma maneira a reserva ovárica e dificultar que os ovários ovulem, mas não significa endometriose que tenhamos infertilidade. Há muitas mulheres que até descobrem já têm a sua fertilidade toda realizada. Portanto, eu acho que é um mito e devemos aliviar a carga se tivermos um diagnóstico de endometriose. É uma doença crónica, temos uma equipa multidisciplinar onde a parte de psicologia, psicoterapia, a fisioterapia, a nutrição, o cirurgião de ginecologia, o ginecologista até da parte da infertilidade e do colo retal, o urologista e afins, todos juntos a ver aquela mulher como um todo
e como de uma parte individualizada, mas não significa que seja infertilidade. E falavas aí da parte da nutrição, porque de facto nesta doença crónica a nutrição tem um papel muito, muito importante. De que forma é que, ao nível da fisioterapia e conjugando o exercício com a parte da nutrição, podemos melhorar estes resultados? Lá está, claro que que eu costumo sempre dizer, eu trabalho em equipa, não é? E encaminho sempre para a nutrição, dou logo recomendação, porque não há ainda muita literatura que diga que a endometriose está relacionada com, ou seja, que há algum tipo de alimentação específico na endometriose, mas nós sabemos que com a dor pélvica crónica, o tratamento multimodal indica que é importante haver aqui uma alteração na alimentação. E claro que não é só a alimentação, o exercício também é importante, não é? Todo o controlo daquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, na melhoria dos hábitos do dia-a-dia, vão ajudar em qualquer dor crónica, endometriose incluída. É uma das formas. Nós estamos quase a acabar, mas eu quero uma última dica. Eu vou começar pela ginecologista da minha melhor amiga, Irina. O que é que tu dirias à tua melhor amiga se ela te chegasse ao pé de ti? Caraças, Irina, tenho endometriose. Olha, eu acho que é explicar a doença. Muitas vezes eu faço um desenho do que é que, em termos pélvicos ou não, aquela endometriose se traduz, e que provavelmente, controlando hormonalmente, vamos ter uma melhoria significativa daqueles focos. Porque eu também trabalho num hospital público em que as cirurgias demoram muito em termos de lista de espera e eu vejo, francamente, as mulheres a melhorar com tratamento, com uma equipa multidisciplinar, no sentido de encaminhar. Claro que há endometrioses de grau avançado, com cirurgias que podem ser difíceis, mas felizmente a maioria das vezes, com persistência, às vezes as histórias chegam a finais felizes. Raquel, a última palavra ficou para ti. Fala-nos um pouco de como achas que a doença deve ser vivida no teu painel de fisioterapeuta, mas também como mulher. Em primeiro lugar, a dor não é para estar cá. A dor não é para aprendermos a viver com a dor. Tudo o que é aprendido pode ser reaprendido e, portanto, é importante reaprender a utilizar este corpo, a viver neste corpo. É muito importante mostrar empatia por estas pessoas, em todos os profissionais que seguem, porque se elas sentem que estão a validar os sintomas, que estão a encontrar um objetivo e que estão a dizer, não, há aqui um problema, eu vou tentar ajudar-te, elas vão melhorar, vão ter mais adesão ao tratamento, vão se sentir mais autoconfiantes, com autoestima elevada, e tudo isso são marcadores que nós sabemos que vão ajudar na melhoria. E a fisioterapia tem aqui também um papel muito importante neste sentido, de ajudar a superar, a aprender que o corpo não é para doer, de forma gradual, ao ritmo de cada pessoa, ao ritmo de cada mulher. Nem mais, a cada pessoa uma pessoa. Foi um gosto, um prazer ter-vos aqui e certamente não será a última vez. Um beijinho muito grande. E quanto a nós, espero que este podcast tenha sido indolor e que os mitos tenham sido dissipados. É um prazer ter-vos desse lado. Voltamos já no próximo mês.